Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para dar continuidade ao primeiro vídeo, onde eu conto a minha experiência com a intolerância à frutose. E lá eu contei os detalhes de como foi que eu descobri da minha infância até o ano em que eu realmente tive certeza que era intolerância à frutose. Então, se você não assistiu esse primeiro vídeo, corre lá primeiro, depois vem assistir esse, porque nesse eu vou falar sobre o tratamento, como foi a minha experiência, tá bom? E eu gosto sempre de frisar isso, lembrando que eu não sou profissional da área, eu apenas tenho a intolerância e eu vou contar para você como foi no meu caso, tá bom? Em relação aos detalhes, mais uma vez eu anotei para não esquecer de nada. Então vamos lá. Quando eu saí da sala do gastro, né, com esse resultado positivo, que eu levei para ele o resultado e ele realmente falou para mim que eu tinha intolerância à frutose, me deu um pouco mais de detalhes e me indicou a fazer alguns exames para saber como realmente eu estava por dentro, que no caso foram um exame de ultrassom, eu refiz os exames de sangue, para realmente poder levar na outra profissional, que seria a nutricionista e a endocrinologista, que também iriam acompanhar a minha situação e indicar como eu deveria viver e me alimentar dali para frente. É muito difícil no início, porque, como eu disse nos outros vídeos, eu tinha sido vegetariana por muito tempo. Então, para mim, ter que tirar os alimentos naturais do cardápio estava sendo assim surreal. Ainda mais porque é algo assim que você sabe que precisa, já que o corpo já estava sofrendo muito. Então, é um conflito. A cabeça da gente fica assim, realmente num conflito muito grande. Mas logo depois a gente vai se adaptando. Tudo na vida a gente se adapta. Não tem como falar que não tem como se adaptar, porque é difícil, mas a gente consegue por saber da necessidade. Então o médico me disse o seguinte, que eu deveria evitar dali para frente, né, os seguintes alimentos: frutas, verduras, legumes, alho e cebola, que eu não sei se alho e cebola, em que família eles entram aí, mas alho e cebola, que são os principais ingredientes aí da nossa comida brasileira para temperar alimento. Outros alimentos que seriam o açúcar, o mel, o chocolate e os que ele pediu para que eu não ingerisse nunca mais. Achei interessante ele me falar isso, porque não são alimentos exatamente que fazem mal para o intolerante à frutose. São alimentos que realmente fazem mal para todo mundo, que são o sorvete e o refrigerante. Por quê? No caso do sorvete do refrigerante, além de terem vários ingredientes totalmente químicos, a quantidade de açúcar é muito alta. E isso pode danificar o organismo que está passando por um tratamento, qualquer tratamento de saúde. Então, ele indicou que eu não voltasse a ingerir esses dois alimentos nunca mais. E por causa da intolerância à frutose especificamente, sucos naturais também deveriam ser evitados, porque eles, além de serem ali ricos em frutose, né, por virem da fruta, eles também teriam o acréscimo do açúcar. Então, tudo que tivesse essa quantidade de açúcar era para eu evitar. Mas isso foi algo que ele falou assim bem por cima. Então, eu vou repetir para vocês, tá bom? Para vocês anotarem, ou se quiser dar pausa aí no vídeo enquanto eu vou falando, para deixar anotado. Açúcar, porque o açúcar vem da cana. Então, também tem frutose. Apesar de que o açúcar branco, ele praticamente não tem nada, né? Porque ele já foi tão refinado, foi tão processado, que ele já não tem mais a essência dele. Então, até bom lembrar disso, gente. O intolerante à frutose, ele tem que fugir ao máximo dos integrais. Tipo, o açúcar mascavo, pra gente é mais prejudicial, porque ele tá mais puro. No caso do arroz integral, porque ele também tá mais puro. Então, é uma ironia, né, falar isso, mas pra gente, quanto mais processado, acaba sendo melhor por não ter tanto ali realmente a pureza, a essência da frutose em si, né? Então vamos lá, açúcar, o mel. O mel eu já sentia, eu ingeria muito mel e eu sentia que ele me dava falta de ar.
Só que eu não tinha tanta certeza do motivo, né? Mas eu já tinha observado que o mel estava me dando falta de ar. O chocolate, por vir ali do cacau e também ter açúcar, né? Então é bom evitar. Frutas e verduras e legumes são a base da frutose, que são, no caso, o nosso principal problema de alimentação. O alho e a cebola, suco, sorvete, refrigerante. E também o leite. Muitos intolerantes à frutose também são intolerantes à lactose. Eu não sou esse caso, apesar de que eu também sinto desconfortos com leite. Mas nos exames que eu fiz deram negativo, sempre deu negativo a intolerância à lactose. Mas eu sinto esse desconforto. E é bom a gente lembrar que o leite também é um problema em casos de qualquer tipo de alergia e intolerância. Ele atrapalha os tratamentos. Então, quanto mais você ingere os laticínios, né, tanto leite quanto seus derivados, mais dificuldade você vai ter da eficiência, da eficácia do seu tratamento. Tanto para quem tem aí rinite alérgica, para quem tem intolerância a glúten, para quem tem qualquer tipo de intolerância ou alergia, o leite acaba sendo prejudicial por atrapalhar o tratamento, tá bom? E depois que eu tive essa listinha do que não comer, a gente cai na seguinte pergunta, que é o que todo mundo me pergunta, né? Mas então, o que comer? Porque quando você tira esse tanto de coisa, você fala, gente, não sobrou nada. E realmente é um questionamento que todo mundo se faz de início. E é super normal. Quando eu falo do que eu não posso comer, as pessoas me perguntam logo de cara, Amanda, então o que que você come, né? E aí é complicado. Por quê? Quando eu fui na nutricionista e eu apresentei para ela todos os meus sintomas, a situação em que realmente eu estava, meu intestino, meu estômago estavam totalmente assim danificados, eles estavam muito desgastados, eu sentia dores o tempo todo, era ânsia, era diarreia e todos os outros sintomas que eu já apresentei para vocês no primeiro vídeo. Vou aqui só recapitular que no caso eu sentia muita dor no corpo, eu sentia as náuseas, diarreia, coceiras na pele, eu já estava começando a sentir algumas coceiras na pele, estava sentindo muito tontura, aquela sensação de fraqueza, sabe? Meio que fosse uma anemia, uma coisa assim. E já estava começando a sentir também um sintoma novo, que era a irritação no olho. Já estava começando a sentir o olho um pouco irritado. Então, quando eu apresentei tudo isso para ela, ela entendeu que realmente eu precisava fazer uma dieta restrita. O que é a dieta restrita? É uma dieta à risca, assim, que a gente ia ter que tirar tudo mesmo que tivesse frutose. Então, todos esses alimentos que eu falei aqui, que alguns não são exatamente por causa da frutose, como eu expliquei, alguns são porque atrapalha o tratamento, tá bom? Mas todos eles não seriam bons de ser utilizados no período inicial, que era o período que eu estava fazendo aquela reestruturação, né? Que eu estaria tentando recuperar toda a danificação que o meu estômago e intestino tinham sofrido, todo o meu sistema digestivo, né? E aí a médica, a nutricionista, pediu para eu fazer essa dieta restrita. Ela, para mim, foi o período mais difícil e eu posso dar benefícios e também o meu ponto negativo em relação à dieta restrita. Vamos lá. Na dieta restrita, eu comia basicamente quase nada, né, praticamente. Meu café da manhã era torrada com chá sem açúcar. Então, como ela tinha cortado totalmente o açúcar, eu tinha que tomar o chá sem açúcar e torrada, sem nada, sem manteiga, sem margarina, sem geleia, sem nada, só torrada e chá. No almoço, eu comia arroz branco com frango ou carne, e esse frango ou carne, eles não podiam ser temperados com cebola nem alho, então era apenas sal. Gente, é terrível. O gosto fica muito estranho. A gente que tá acostumado a comer tudo temperado, quando você come só com o sal e a carne, é a sensação assim que aquela comida tá quase crua, sabe? E pra mim, que
tinha sido vegetariana há muito tempo, aquilo era difícil de descer, sabe? E aí, no lanche, eu repetia o chá sem açúcar com a torrada, ou eu fazia um mingau de aveia sem açúcar também. Então, eu colocava o leite em pó bem fraquinho, e aí colocava aveia e fazia ali um mingau sem adoçar. Era terrível. Gente, pra mim aquilo era coisa de outro planeta. Mas a gente acostuma, né? Com o tempo, o meu paladar foi ficando assim, achando normal não ter o açúcar no alimento, sabe? Isso eu achei bom. E no jantar eu repeti o arroz branco com a carne e o frango. Isso era para ser feito durante mais ou menos um ano, mas eu só aguentei 6 meses. Com 6 meses que eu tava indo na nutricionista e assim acompanhando esse processo, eu senti que tinha alguma coisa errada. Pode ser que não, pode ser que ela estava certa, mas eu senti lá dentro que não tinha condição aquela alimentação permanecer por um ano. E foi aí que eu parei de ir nessa nutricionista. Em relação à endocrinologista, que no caso eu já falei de 3 profissionais, né? No caso, gastro, que ele acompanha e faz todo esse cuidado com a nossa situação, estômago, intestino, todo o canal por onde o alimento passa e todos os exames necessários, como ultrassom, raio-x, endoscopia, todos esses exames de sangue, tudo isso ele acompanha. Nutricionista, que vai te dizer do que se alimentar. E a endocrinologista foi muito importante porque os exames que ela passou avaliavam o nível de vitaminas e hormônios que eu tinha no corpo, para que eu pudesse fazer a reposição clínica, né? No caso, com vitaminas de farmácia ou os hormônios. Em algumas delas eu tive que tomar injeção para ser mais rápido. Então, a endocrinologista foi muito importante nesse processo também. Porque quando você tira muito alimento, o seu corpo sente falta. Então, a fraqueza bate. Então, esse acompanhamento e essa reposição das vitaminas foram muito importantes e ainda são importantes. Então, em relação aos médicos, né, os tratamentos que você precisa fazer, deixa anotadinho aí esses 3 profissionais: gastronutricionista e a endocrinologista. Mas como eu disse para vocês, eu fiquei um pouco desconfiada dessa dieta. E eu, por conta própria, parei. Eu não vou dizer para você se eu fiz certo, se eu fiz errado, mas eu estou contando a minha experiência, do que foi que eu fiz, né? Eu parei e eu decidi que eu ia voltar a ingerir alguns alimentos, porque eu estava sentindo muita falta. Porque todo lugar que eu ia, se eu fosse para casa de qualquer pessoa, eu precisava levar a minha marmita com essa comida maravilhosa. E assim, eu já estava me sentindo muito incomodada disso. Eu queria pelo menos ir na casa da pessoa e comer do arroz dela e da carne dela, sabe? Nem que eu não comesse dos demais pratos que tinham ali, mas eu queria comer da comida dela, da minha mãe, um restaurante, alguma coisa que precisasse sair da minha rotina, estava ficando muito difícil. E por isso eu optei por tomar um pouco a rédea da situação. Só que aí vem o ponto negativo da dieta restrita. Ponto positivo é que eu me recuperei muito rápido. Por questão assim de 2 semanas eu já estava me sentindo muito bem, os sintomas praticamente todos desapareceram. Mas o ponto negativo, gente, não repara, tá? Tá passando muito carro aqui na rua hoje. Se vocês estiverem ouvindo aí, ignora. E o ponto negativo foi porque até os alimentos que eu comia antes e que não me fazia tão mal, assim, eu não sentia quase nada de sintoma, eles já estavam, tipo assim, meu corpo não aceitava mais depois da dieta restrita. Por exemplo, o feijão, eu sempre comi feijão e não passava mal. O milho, eu comia muita coisa com milho. Goiano gosta muito de pamonha, essas coisas, né? E eu sentia incômodo, sim, mas não chegava a passar mal, assim, dos sintomas mais graves. E tinha outros alimentos também, até frutas, que eu chegava a comer sem sintomas, e que a partir daquele momento, a partir da dieta restrita, eu já não estava conseguindo mais comer. Então não podia encostar em nada que tivesse frutose, que eu passava muito mal mesmo.
E aí eu fiquei num conflito muito grande. Eu comecei a ir em uma outra nutricionista. Só que essa, com todo respeito, gente, ela não entendia nada de frutose. Nada. Ela passava no cardápio um monte de coisa com frutose, assim, sem nexo, sabe? Porque tem alimentos com frutose que têm níveis menores e outros que têm níveis maiores de frutose, entendeu? Vamos dar exemplo aqui. O limão. O limão não tem. Então, o limão é a única fruta que não tem frutose. Depois do limão, a gente vem aí com o maracujá e o abacate, que tem menos, né? E aí vai subindo de acordo com a fruta, e ou verdura, legume, enfim. Cada um vai ter uma quantidade, uma concentração, a palavra é essa, concentração de frutose. Então a gente precisa conhecer cada uma delas para entender. E tipo, no primeiro mês eu tinha saído da dieta restrita, eu estava com dificuldade de comer feijão, que era coisa do meu dia a dia, e ela me passou beterraba. Então assim, eram coisas muito sem lógica que ela passava para eu inserir no meu cardápio, sabe? E mais uma vez eu desisti. Eu tentei uns 3, 4 meses e eu desisti, que eu estava voltando a passar muito mal com ela. E a partir desse momento que eu tentei essa segunda nutricionista, eu comecei a realmente pesquisar. E foi aí que eu comecei a aprender mais sobre os alimentos, conhecer o meu corpo. Aí eu entendi que cada intolerante à frutose reage de uma forma com certos alimentos. Então, vai ter intolerante à frutose que não pode chegar nem perto de certo alimento, e vai ter outro que vai comer aquele alimento com facilidade e com poucos sintomas. Então, varia, a gente precisa se conhecer, a gente precisa realmente entender como nosso corpo funciona e como ele reage a cada alimento. Lembrando que nossa, esse vídeo vai ficar grande, né, gente? Vocês me perdoem aí, mas é muita coisa para falar, né? Lembrando que o organismo, ele nem sempre reage e dá o sintoma após você comer. Então, vou dar exemplos para vocês. Melancia. Eu não posso encostar em melancia. Se eu comer qualquer pedacinho, por menor que seja, eu acabo de comer em questão de minutos, eu já estou passando mal. Eu já tô com ânsia, já tô me sentindo assim com dor de gases, sabe? Então é imediato. Outros alimentos, como o milho, por exemplo, eu como e eu vou sentir alguma coisinha muito fraca no outro dia. E tem alimentos até que eu passo mal durante uma semana. E alguns outros alimentos eu fico uma tarde só passando mal. Então varia muito e você precisa se conhecer. Para fazer testes, para você saber se aquele alimento te faz mal ou te faz bem, você não pode testar uma coisa por dia, porque senão vai virar uma bagunça e você não vai saber exatamente por que foi que você passou mal. Então faça teste tipo de um alimento por semana, mais ou menos. Tipo, coloca toda segunda-feira eu vou experimentar algum alimento. Em quantidades pequenas. Em pequenas quantidades, por favor. E aí eu fazia assim, tipo, toda segunda eu experimentava alguma coisa. Geralmente eu gostava de experimentar no almoço ou após o almoço. Se fosse fruta, eu comia depois do almoço. Se fosse algum legume ou verdura, eu comia durante o almoço. E eu comecei a fazer isso, sabe? Hoje eu posso dizer para vocês que, no caso, eu comecei o tratamento em 2017. 3 anos depois, 2020, eu já consigo comer toda semana alguma coisa com frutose. Praticamente todo dia. Por exemplo, no almoço, eu como arroz, feijão, já consigo comer feijão. Alguma coisa com batata, batata vai bem. A mandioca, ela não é tão legal, mas eu consigo comer também. As coisas com milho, eu já consigo. E salada, sabe quando você só finge que comeu? Eu coloco assim, tipo, um pedacinho de tomate, um pedacinho de um restinho assim de alface, alguma coisinha de cenoura, não no mesmo dia, tá? Mas assim, em dias diferentes eu já consigo colocar um pouquinho de verdura, um pouquinho de legume e já tá dando certo. Açúcar eu voltei, mas em pequenas quantidades. Tipo, eu só deixo o chá, que é a bebida que a gente pode tomar, porque o resto não dá nada para tomar, não dá para tomar praticamente nada.
mas o chá eu já adoço um pouquinho, eu já coloco um pouquinho de açúcar. E quais que eu não voltei? Eu não voltei com chocolate, porque eu nunca fui fã de chocolate, então não tem necessidade de eu tentar me adaptar a uma coisa que eu não gosto. Então, chocolate eu não voltei. O mel eu não voltei, porque realmente é rápido o sintoma. É ingerir o mel e eu já começo a ficar mal. Alho e cebola eu já voltei a colocar na comida, só que pouco. Então, a nossa comida aqui tem alho e cebola, mas é pouco. E o sorvete eu insisto em teimar, mas é lógico que eu passo mal. Sorvete e refrigerante é imediatamente, assim. É tomar hoje após o almoço, à noite eu já tô passando mal e geralmente são os sintomas que demoram uma semana para passar. E o leite eu ainda insisto, mas eu também já vejo que ele não me faz bem mesmo, então é bem em poucas quantidades. Hoje, basicamente, eu como carnes, todos os tipos, não peixe, porque eu não gosto, mas seria bom que eu comesse. Então, as carnes, quem puder comer fígado, seria muito bom também, porque ele tem muitos nutrientes, né? Os ovos, então eu continuo comendo ovos. Castanhas, esses não tem frutose, tá, gente? Esses eu como porque pode mesmo. Castanhas, o arroz branco que tem intolerância à frutose que não consegue, mas eu consigo. A aveia, como eu disse, às vezes eu coloco aveia em alguns alimentos ou até mesmo faço mingau. Os leites e derivados em pequena quantidade seria só assim para ser aquele, sabe, o dia do lixo que o pessoal tem? O dia de comer besteira é as coisas com leite para mim. E o pão branco. Então, geralmente eu como a torrada ou o pão branco pela manhã. E tapioca. Gente, tapioca é uma maravilha. Tapioca com mussarela, tapioca com requeijão, tapioca com ovo. Eu gosto de brincar um pouquinho assim para ser a minha diversão, né? E quando acontece de sair para comer fora, que é preciso, às vezes não tem como, né? Tem que comer num restaurante, alguma coisa assim, eu como básico: arroz, feijão, batata e carne, para não ter muito risco, porque geralmente os temperos de restaurante já são muito fortes, né? Então eu evito sair disso. E também no caso de comer em alguns lugares, por exemplo, pizzaria, pastelaria, eu vou sempre no carne e frango. Então, pizza de frango e pizza de carne, carne seca, geralmente. Eu vou para essas que o risco é menor, tem menos coisa, né? E lembrando que elas sempre vão ter molho de tomate. Então, eu sei que eu como e eu já sei que no outro dia eu não vou ficar muito bem, mas eu insisto sim em comer. No mais, gente, eu tive alguns problemas de saúde. Eu falei que eu ia gravar só dois, mas nós já estamos com 23 minutos de gravação aqui. Eu vou ter que deixar para um terceiro vídeo contando para vocês quais são os problemas de saúde que eu tive nesse processo, tanto antes quanto durante o tratamento, que foram o refluxo, eu tive várias infecções, problemas de baixa imunidade e eu tive broncopneumonia. E esses problemas, maioria deles foram por teimosia minha, por períodos que eu exagerei. Tipo, aconteceu já de eu comer uma manga inteira. E não dá, gente. O intolerante à frutose, ele pode até tentar reinserir, mas são quantidades pequenas. E nesse dia eu comi tipo uma manga grande. Ou insistir no sorvete, que é um dos meus principais problemas, que eu não resisto. E aí acabo comendo um pouquinho, vou e repito, e depois eu tô passando mal. Então, a maioria dos meus problemas que eu tive de saúde foi por causa de teimosia. E eu não recomendo teimosia. E os outros problemas, no caso a broncopneumonia, que foi a mais grave, foi gerada inicialmente pelo refluxo. Depois eu explico para vocês no outro vídeo quais os detalhes dessas enfermidades que eu tive e a relação delas com a intolerância à frutose. Mas uma eu já posso adiantar, que é a baixa imunidade. Para que você não fique com baixa imunidade, nem tenha problemas com anemia e tudo mais, você precisa ir na endocrinologista. Eu falo da porque a minha é mulher. Mas vocês podem ir em qualquer endocrinologista, porque eles passam os exames e de acordo com o resultado, eles te passam o que você precisa fazer e quais são as vitaminas que você vai precisar repor,
tá bom? É importante pelo menos de 6 em 6 meses que você vai no endocrinologista. Então, desde já, aproveitando essa oportunidade que eu toquei nesse assunto, eu vou uma vez por ano no gastro, de 6 em 6 meses no endocrinologista e deveria ir todo mês na nutricionista, mas eu falei para vocês que eu desisti porque eu não encontrei nenhuma especializada na área de intolerância. Se vocês encontrarem, se tiver alguém realmente que é especializado na intolerância à frutose ou em intolerâncias no geral, não deixe de ir, tá? É muito melhor você ir numa pessoa que entende do que você ficar arriscando como eu. Então, eu de tanto arriscar, eu errei muito, eu prejudiquei muito, mas eu também acertei e aprendi a chegar numa dieta que hoje me satisfaz, assim. Mas é interessante que se você conhecer, que você faça esse acompanhamento com uma profissional, tá bom? Eu queria que vocês, por favor, me deixassem perguntas, porque aí eu posso responder no próximo vídeo. Então vocês deixem a pergunta aqui nos comentários, eu vou anotar tudo. E no próximo vídeo, quando eu falar dos problemas de saúde que eu tive, eu também respondo as perguntas que vocês fizerem, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e se cuidem, não deixem de dar atenção ao corpo de vocês, à saúde de vocês. Se for filho, fique atento à saúde do seu filho, não deixe ele sofrer problemas maiores por causa dessa intolerância, tá bom? Então, fiquem com Deus e até mais.